galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, dia 15 de setembro, e os ajudantes de hoje são Sofia Lima e Samuel Versiani, e do terceiro ano A, Rafael Felipe e Sofia Velar. Hoje nós vamos falar sobre o clima e a vegetação. Então, nós sabemos que existe uma grande cobertura vegetal na superfície terrestre. E sabemos também que essa vegetação tem uma relação muito bacana com o clima. Por exemplo, em um lugar que tem uma grande cobertura vegetal, o clima desse lugar vai ser mais frio, mais úmido. Em um lugar, em áreas que tem pouca vegetação, o clima deste lugar já vai ser mais quente, mais seco. Essa dinâmica do clima determina o tipo de vegetação que vai ter em um determinado lugar. Por exemplo, se temos um tipo de vegetação, o clima é de acordo com essa vegetação. Mas se a partir do momento nós mudamos o tipo de vegetação de um lugar, o clima também irá mudar. Que tal se a gente acompanhar agora melhor um pouco mais sobre esse assunto e entender como funciona essa relação do clima e da vegetação? Eu trouxe uma curiosidade para vocês. Uma árvore de 10 metros de altura bombeia mais de 300 litros de água para o ar. E isso acontece por dia. Imagine um lugar que não tem muita vegetação. Será que esse clima ficaria bacana e traz benefícios para a nossa saúde? Então, vamos descobrir mais agora. Então, primeiramente, nós precisamos entender a diferença entre clima e tempo. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que se repetem e se sucedem na atmosfera durante os anos. Clima é um conjunto de condições atmosféricas que caracteriza uma região, que depende da umidade e também da vegetação de um lugar. Já o tempo é um estado momentâneo de uma região, por exemplo, ensolarado, chuvoso, nublado. No Brasil, apresenta-se uma diversidade muito grande de clima. Existe o clima equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical. O clima equatorial apresenta temperaturas elevadas e muita chuva durante todo o ano. O clima tropical fica no centro-oeste do país e apresenta temperaturas bem marcantes, com o inverno muito frio e seco e verão muito quente. O clima tropical semiárido é típico da região nordeste do Brasil. Alguns lugares apresentam muitas chuvas e outros não apresentam nada de chuva. O tempo é bem seco e quente. O clima tropical de altitude é mais comum na região sudeste, nas partes serranas, e apresenta temperaturas mais baixas do país. O clima tropical litorâneo está presente nas regiões de praias, de mar, e apresenta muito sol e muita chuva. Na pontinha do nosso mapa, na região sul, é o clima subtropical, e as estações do ano são bem definidas. Verão muito quente e inverno com temperaturas muito baixas, com presença de geadas ou neve. Bom, não diferente do clima, a vegetação brasileira também é muito diversificada, principalmente em decorrência do seu vasto território, o que faz com que as paisagens se modifiquem em determinadas regiões do país. Ao todo, o Brasil detém 9 tipos de vegetação: caatinga, pampas, cerrado, floresta amazônica, floresta tropical, que é a Mata Atlântica, mata de araucárias, mata dos cocais, pantanal, vegetação litorânea, que são os mangues. A caatinga é encontrada apenas no Brasil, principalmente no sertão nordestino e também no norte de Minas Gerais, onde predomina o clima semiárido. A formação vegetal são pequenas árvores e arbustos e também as plantas xerófilas, que são as plantas que sobrevivem com pouca água. Esse tipo de vegetação representa aproximadamente 10% do solo brasileiro. A constituição vegetal dos pampas são arbustos, árvores pequenas e plantas rasteiras, onde predominam as gramas e herbáceas.
localiza-se no sul do Brasil, lá na pontinha do nosso mapa, onde predomina o clima subtropical. E é nessa vegetação que há a criação de bovinos e ovinos e também o plantio de arroz e soja. O cerrado é a vegetação formada por campos com árvores retorcidas e muitos arbustos. Em alguns trechos, a mata é mais densa, em outros menos. Ocupa terras planas na área central do Brasil, como no Pará, no Planalto Central, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Grandes áreas do Cerrado estão sendo desmatadas para ocupação pela agricultura e pecuária. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do planeta e apresenta uma vegetação densa, com a predominância do clima equatorial. Sua biodiversidade é muito rica, com uma fauna, os animais, e a flora, que são as flores, bem diversificada, presente em aproximadamente 40% do território brasileiro e distribui-se ao longo de toda a região norte e também nos estados de Mato Grosso e Maranhão. A Mata Atlântica é uma vegetação que ocupava extensa área ao longo de quase todo o litoral do Brasil, mas que hoje só é encontrada em pequenas áreas. Assim como a amazônica, essa floresta também possui grande diversidade de espécies animais e vegetais. Ocupa 17 dos 27 estados do Brasil e apresenta árvores de tamanhos variados, como cedro, ipê, pau-brasil e outras. Porém, com desmatamento, sua área foi reduzida a 7% da original. A mata de araucárias localiza-se em áreas elevadas ao sul do país, onde predomina o clima subtropical. Suas árvores podem chegar a 50 metros de altura, chamadas de araucárias ou pinheiros do Paraná. A mata que predominava nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, hoje em dia, grande parte está desmatada para a utilização de madeira. A Mata dos Cocais compreende uma formação vegetal com várias palmeiras, como açaí, buriti, carnaúba e babaçu. Dessa vegetação, por exemplo, é extraída a matéria-prima para a produção de óleo, cera, sabão e fibras, e ocupa principalmente áreas dos estados do Maranhão e do Piauí. O Pantanal é a maior planície de inundação do planeta, sendo 140 mil apenas no Brasil. A formação vegetal é transitória, se modifica em épocas de cheia e vazante dos rios. É rico e heterogêneo ecossistema, com mais de 3.000 espécies de plantas. A vegetação litorânea é formada por restingas e manguezais. As restingas são compostas de plantas que se adaptam ao solo arenoso das praias, e existem poucas áreas de restingas ainda preservadas no Brasil. Os manguezais aparecem no litoral, na beira dos rios, constantemente invadido pela maré. Abrigam muitas espécies de animais, mas estão ameaçados pela poluição e pela ocupação humana. 15% de todos os mangues do mundo estão no Brasil. A fauna é composta principalmente por caranguejos e ostras. Os ajudantes de hoje deverão pesquisar sobre o clima e o tipo de vegetação de um determinado lugar, informar qual é esse lugar e me apresentar aqui no Instagram. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.